Sejam muito bem-vindas ao As Meninas Podcast. Hoje a gente começa a nossa série aqui dentro do podcast das meninas, falando sobre Êxodos do Despertar, né, amiga? Nesse cenário maravilhoso, aqui fazendo um pouco diferente. Não, já tá questionando, já tá perguntando se vai ser todo dia aqui, sempre aqui. Calma, nós gostamos de variar as coisas para que não haja tédio, né? Quem sabe a gente grava no shopping, dentro da Zara. Adorei! Boa ideia, ó. Mas hoje está sendo bem especial, não é só o cenário que está diferente, mas também a forma como nós estamos trazendo esse dia 1 dentro da jornada do nosso devocional Êxodos. O que você está achando aí de a gente tomar essa iniciativa? Ai, eu acho que vai ser muito especial. Você que ainda não tem o seu exemplar, você pode pedir aqui no link da descrição. E para quem já tem, acompanha a gente aqui dentro dos próximas 40 semanas a gente vai estar abordando cada semana aqui dentro do podcast um capítulo que a gente fez esse livro, né, uma jornada de 40 dias, a gente vai estar aqui explanando ela em 40 semanas juntas, tá? E qualquer dúvida, pergunta, é só deixar nos comentários que no próximo episódio a gente vai ter um prazer em responder. Sim, interage, coloca aqui os seus aprendizados, aquele insight que vem, ou aquele pedido de socorro também, a gente vai estar aqui respondendo, interagindo com vocês, tá bom? E, amada, é bom a gente falar, né, um pouquinho de como que aconteceu. Sim, com certeza. Para quem não sabe, gente do céu, ano passado a gente viveu um processo tão profundo, eu e a Cris, que eu falo que não foi só um deserto que a gente atravessou, né? Foi alguns desertos, mas dentro do nosso processo de vivência mesmo, pessoal, espiritual, profissional, a gente foi registrando muitas coisas dentro do nosso processo de autoconhecimento, de autocura, de autoterapia, de tudo, né? E daí então a gente compilou esse mundo de informações, de downloads do Senhor, de revelação pessoal, de mudança de coração, de mudança de caráter, de tudo a gente foi registrando, e isso se transformou primeiramente na mentoria Êxodos, que nós tivemos 2 turmas e teremos a 3ª turma agora no próximo 1º de maio, começando. E daí o que ia ser uma apostila, uma espécie de apostila de didática para as nossas mentoradas se transformou então no livro. E hoje é até uma forma de democratizar o acesso, né, amiga? Porque você que está aí nos assistindo, e qualquer pessoa pode clicar no site, adquirir sua cópia e fazer essa jornada. Que a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Isso aí, qualquer lugar do Brasil pode fazer seu pedido, que vai chegar direitinho através do link do nosso site ali. Perfeito, perfeito. E por que Êxodos, o despertar? Porque toda essa metodologia, tudo que aconteceu ao longo desse processo de 40 dias de prática terapêutica e espiritual, a gente estuda o livro de Êxodo e a gente vive uma mudança mesmo, né, amiga? A gente vive uma mudança, não é literal assim de você estar num lugar e ir para o outro, como é o Êxodo, mas é uma mudança de estado, uma mudança de espírito, uma mudança de estado de espírito, de estado mental. Então, o Êxodos, ele é para toda mulher que está cansada de estar na situação que está, na condição que se encontra. Cansada presa, de estar cansada. Cansada de estar cansada. Quantas vezes a gente falou isso durante o nosso processo? Eu tô tão cansada. Eu não quero mais ficar cansada desse jeito. E a Êxodos é isso. E por que chama-se o despertar? É você se dar conta daquilo que passava desapercebido, que andava destruindo o que você construiu com Deus, aquilo que você orou para ter, que agora infelizmente você olha com aquele olhar de que não é mais uma bênção. E quantas vezes a gente passou por isso? Nossa. Ter que admitir, na questão da maternidade, casamento, trabalho,
nossa espiritualidade, religião, tudo foi mexido, infelizmente. A nossa visão foi distorcida sobre o valor que essas coisas que Deus nos deu, né? Sobre essas coisas que Deus nos deu. E foi muito incrível mexer com isso. Eu lembro que ano passado, logo no início, a forma como o Senhor começou a nos comunicar, né, sobre a visão distorcida, sobre a questão da idolatria, né, aonde nós estávamos substituindo Deus por outras coisas e permanecer vítima. Minha nossa, esse projeto aqui, ele foi assim divinamente inspirado mesmo, foi algo de Deus, porque fez com que a gente reconhecesse coisas em nós que nem de nenhuma outra forma seria possível. Fez a gente admitir erros, coisas que precisavam ser mudadas na nossa personalidade, como a Fabíola falou aqui no início. Então fez nós olharmos para dentro de uma forma que realmente, olha, não teria como isso ser possível sem o Senhor nos ajudar. E nós percebemos, porque Êxodo, né, ali estudando no Velho Testamento, nós observamos toda a dinâmica ao ler o Velho Testamento, a forma como as pessoas eram escravas ali, submissas, mesmo sendo a maioria, uma maioria que poderia se libertar. A gente faz a mesma coisa. Nós estamos escravos de quê no momento, dentro do nosso emocional, né? Dentro do nosso psicológico? O que nos mantém presa? Aonde a gente sente que impossível, eu não vou conseguir, isso aqui vai sempre seguir se repetindo na minha vida, que é o que a gente tinha. Não, e um detalhe, né, amiga? Os cativeiros que você nem sabe que é um cativeiro. É verdade. Isso foi muito forte, assim, porque quando a gente estuda ali a história do livro de Êxodo e a gente vê todo o povo da casa de Israel, o povo eleito, o povo escolhido, do convênio de Abraão, Isaac, Jacó, né, os descendentes ali todos que José trouxe para dentro do Egito, foi passando geração em geração, trocando de faraó, e o povo foi ficando cada vez mais escravo, cada vez mais servindo ali. Submissa. Aquela servidão ali, né, de escravos, e a gente... E amiga, eles nem se davam conta. Não se davam conta. Eles nem eram tão mais escravos. E uma coisa que me chama assim a atenção é que eles já nem consideravam tanto, a fé deles estava cada vez mais distante, eles foram se acostumando gerações após gerações e aquilo ali se tornou normal para eles. Se tornou normal, a ponto de Deus chamar um profeta Moisés, que foi criado como um príncipe do Egito. Então, Moisés, ele não foi criado como um escravo. Ele foi separado, criado dentro do ambiente do faraó, e ele era livre. Então, Moisés, ele tinha um espírito livre, ele tinha uma mentalidade livre. Por mais que ele tinha os problemas de identidade dele, que ele não sabia quem ele era direito, e ele se comovia ali com o povo, e a ponto de um dia, né, ser um assassino, matar um egípcio que estava batendo ali num hebreu, e ele tinha essas confusões, mas ele tinha uma mente livre, ele era um espírito livre. E aí foi por causa dele, da humildade dele, Deus chamou ele para resgatar o povo. Isso é um resumo, mas o que eu quero dizer assim, que o povo ele nem tinha consciência, amiga, assim, tipo, eles já estavam desesperançados. Então, por que precisou ser uma pessoa que não tinha a mentalidade deles? Muitas vezes é assim. Se a gente está num nível tão acostumada com os fatos, tão acostumada em estar cansada, tão acostumada, a vida é assim mesmo. Viver frustrada. Mas é assim mesmo, mas não tem mais jeito. Você tá tão ali acostumado que se não vem alguém de fora desse teu ambiente para te tirar dali, para te resgatar dali, que foi exatamente o que o Senhor fez com a gente nesse período, e que tá aqui hoje o Êxodo, que esse alguém pode ser esse livro, você fica ali, tipo, vivendo no piloto automático. Esquece, enfim. Então, o que eu vejo que o Êxodo, ele faz é justamente trazer esse despertar a consciência para enxergar, opa, onde que eu preciso me libertar? O que está me aprisionando? Que ciclos repetitivos, que gatilhos emocionais estão governando a minha vida e me fazendo reviver as mesmas cenas de terror ou as mesmas cenas de angústia, as mesmas
as mesmas sensações de aflição que eu já senti antes. E parece que toda vez vem e acontece de novo, e é um monte de padrão. Você foi programada para isso. Então, Êxodo do Despertar te ajuda a identificar, a se desconectar de prisões e a realmente fazer uma mudança muito profunda. Severa. E por que Êxodo é tão bom, além de tudo que a gente já viu, e o deserto? O que é o deserto? O deserto, na realidade, é a forma que o Senhor encontra de nos isolarmos para Ele. Ele leva a gente para esse deserto emocional, que é o deserto para viver a cura, para que a gente aprenda a desapegar dos acordos por trás dos gatilhos. Olha, isso foi algo que a Fabiola e eu tivemos acesso, nós tivemos muita dificuldade de aceitar certos acordos que nós fizemos. Eu tava falando pra ela ali ela foi no capítulo 28, eu não sei se foi no 28 ou no 30, que tem uma reclamação tua, que você acessou um certo acordo e tu tava, eu não faço isso, eu não oferto nada por não sagrado, como assim? E ela questionando, e eu lendo e eu rindo, porque eu conseguia ver ela ao ler o capítulo, porque eu estou fazendo, né, o Êxodo pela 4ª vez. E está sendo muito incrível, porque eu leio e é como se fosse a primeira vez, porque são diferentes acessos, um novo deserto que eu tô, onde o Senhor ele me isolou novamente para eu identificar quais desapegos eu preciso viver. Aí foi muito irônico ler isso dela reclamando. Eu me recuso a aceitar que eu estou fazendo algum tipo de oferta por não sagrado, mas infelizmente essa é a realidade. Infelizmente, muitas mulheres estão ofertando aquilo que é sagrado para o não sagrado. Ofertando a sua alegria, a sua felicidade, a sua paz de espírito, a sua tranquilidade, a paz da sua família, em troca da permanência desses acordos tão destrutivos. E dentro da mentoria Êxodo, aqui, né, dentro do devocional, você vai conseguir identificar que acordos são esses e desfazer eles e fazer um novo acordo com Deus, que é aonde entra a libertação. E é por etapas, não é tudo de uma vez. Aqui não tem negócio de atalho, não. Eu estou fazendo pela 4ª vez. É maravilhoso esse devocional, porque ele é atemporal. Não importa quantas vezes você faça. Engraçado que a gente fala a primeira vez, eu lembro a gente convencida, totalmente. A primeira vez a gente fez, a gente encerrou, foi 8 meses. Ai, agora uma nova pessoa. Mas como é que eu entendo, Fabiola? É assim, como é que eu entendo a fase da cura emocional? É como você se mudar para uma casa nova, né? Aí você se muda para casa nova, então a tua nova versão tá ali, numa casa nova. Mas com o tempo, ali no cômodo dessa nova casa, começam a aparecer alguns probleminhas, uma infiltração que não foi percebida, que prejudicou as paredes, o piso. Aí não tem como só resolver a infiltração, vai ter que derrubar tudo e construir algo novo. Então, dentro dessa casa nova, dessa primeira fase, desse acesso que você vive, então você vai estar ali, um novo ambiente, mas vai ter outras coisas que vão começar a emergir, que o seu eu agora está pronto para lidar com aquilo. Então, quando você inicia seu processo de cura, não pense que é de uma vez só, não. É Deus te preparando para encarar algo pior, que a sua versão antiga não teria como. E até nos bastidores nós estávamos conversando, né, Fabiola? Que a gente percebeu que ali naquele momento que eu percebi, conversando com você, né, que o Senhor nos fez nos atentarmos para as necessidades das pessoas que amamos, aí sobrou apenas nós duas agora. E foi assim, olha, só nós sabemos como foi, mas aí os nossos olhos foram abertos, porque não abrimos mão de ter a orientação divina. Senhor, o que eu preciso fazer? Ao invés de, não, o que a outra precisa, não, o que a outra precisa de mim? E é um processo, gente, para você chegar nesse nível não é fácil, você vai ter que tratar várias camadas para poder chegar lá. Exatamente. E aqui, amiga, no capítulo 1, vamos falar aqui para elas, quando vocês pegarem
esse livro na mão, vocês vão ver que tem muitas considerações e experiências reais, vividas, que a gente compartilhou aqui. A gente abriu a nossa vida, né, amiga? A gente abriu o nosso coração para vocês. Então tem algumas histórias, algumas coisas íntimas que a gente compartilha aqui dentro do processo. Então vale a pena conferir para você estar mais próxima e entender um pouquinho como a gente encarou toda a nossa fase. Mas aqui no capítulo 1 já fala assim, ó, a frase de impacto para você refletir. Seus gatilhos não estão apenas em seu sistema nervoso, eles estão em seus acordos espirituais com o não sagrado. Isso é forte. Isso é muito forte. Primeira vez que a gente leu isso aqui, não desceu bem, a gente teve que ler várias vezes. Exatamente. Pra entender, peraí, o que isso significa? Como assim? E foi bem difícil encarar, como a Cris falou aqui, pra mim foi muito difícil falar, eu fiz acordo com o não sagrado. Como assim? E só pra vocês entenderem essa parte pesada de um acordo com o não sagrado, não é que você fez pacto com ele, não, tá? Não é isso. Não é com isso. Gabiroto. Mas ele se aproveita de uma ferida sua emocional que você se recusa a aceitar ou se recusa a tratar, ou que você só esconde pra debaixo do tapete, ou que você só bota um band-aid naquela ferida, sabe? Tem um monte de ferida emocional que a gente faz isso, a gente só bota um band-aid, mas ela precisava ser tratada, às vezes precisava costurar, às vezes precisava de uma asepsia, de um remédio, a gente precisava... Ou até mesmo fazer uma rapagem ali mais profunda. Uma cirurgia. Uhum. Mas não, você só botou um band-aid e pronto. E aí, isso se torna uma brecha. E o inimigo, ele sabe, o não sagrado, ele sabe como usar dessas suas feridas para te manter prisioneira, para te manter cativa, para te manter enredada a se tornar miserável como ele. E aí, como que os nossos gatilhos emocionais sinalizam isso? Toda vez que uma situação acontece que te tira do eixo, que o teu sangue ferve, que você perde o controle, que o teu sistema nervoso aciona... E ele dita as regras. O sistema nervoso dita as regras em como você tem que se reagir. Exatamente. Então, toda vez que isso acontece, você reage por impulso, você age pela emoção do momento, você não tem domínio ou inteligência emocional para lidar com aquela situação, e você, geralmente, nessas situações, você faz besteira. Você fala o que não deve, você age de uma forma, às vezes, grosseira, ou até violenta, ou descontrolada. Você realmente se torna um animal, né? Porque você age por impulso. Então, nessa fase, o não sagrado tem domínio sobre você. E ele se aproveita dessas brechas, desses acordos que você fez na sua dor, que esses gatilhos emocionais são ativados o tempo todo para te manter fazendo besteira, para te manter ali no comando, fazendo o que ele gostaria que você fizesse. Então, a pergunta que fica assim, quando eu entendi isso, eu falei, nossa, aí veio uma enxurrada de coisas. Tipo, todas as vezes que eu respondia de forma grosseira ao meu marido, todas as vezes que ele me cobrava de alguma coisa que eu não tinha feito, eu ficava assim, como assim? Ele vai falar assim de mim? E tudo mais que eu fiz, olha o que eu fiz, ele só tá falando do que eu não fiz. Mas que coisa! E daí eu fui entender onde que existia um acordo na dor. E esse acordo na dor tava lá na minha adolescência. Quando, eu já contei essa experiência aqui, mas quando meu pai me chamou de vagabunda porque eu não tinha feito uma tarefa. E aí eu ficava armada, eu fiquei com raiva, falei, nunca mais ninguém vai falar assim comigo. Então meu mecanismo de defesa tava sempre ali, ó, modo sobrevivência. Então todas as vezes, e eu me mantive cativa nesse acordo, nessa ferida, e deixando o inimigo comandar na minha vida, muitos anos, porque eu nem sabia que era isso que me aprisionava, porque eu nem tinha consciência de que eu era escrava daquela reação. Porque na sua cabeça era quem você era o seu jeito de ser. Que era injusto ele falar aquilo comigo, eu me justificava, amiga. Como que ele vai falar isso? Nossa, mas é muito crítico, pra ele é tudo difícil, ele não enxerga, o problema estava sempre nele, mas não, o problema estava na minha... ali naquele acordo que eu fiz, na minha incapacidade de enxergar que existia um acordo na dor.
Então ali eu entendi, foi assim, ó, quando eu tava refletindo isso, e aí eu fui anotando todos os gatilhos, e eu, nossa, e eu comecei a me liberar desses gatilhos. E aí é muito interessante, porque você não desarma instantaneamente. Pronto, agora eu já sei e pronto. Não, até hoje gatilhos acionam. Só que qual que é a grande diferença? É que, opa, eu paro, eu sinto o meu corpo, agora eu observo, eu tô mais consciente, observo meu corpo, observo o meu sistema nervoso agindo, e aí eu vou lá e tenho uma nova atitude para desfazer aquela programação anterior. E essa minha nova atitude, ela vem inspirada por quem? Pelo Senhor. Ela vem inspirada pelo Espírito, ela vem por meio de arrependimento, ela vem por meio de uma visão de o que Cristo faria nessa situação. E aí volta a dizer, não tenho como eu me reprogramar sem trazer Cristo pro processo. Como. Ele tá aqui, ó. Sim. Ele tá aqui, ele vai na frente. Uhum. Então é forte, né? E muito bem. E uma das coisas que é difícil é responder as perguntas, né? E nesse primeiro capítulo, pode ver, a Fabiola explicou muito bem, o foco vai ser 100% em você identificar os seus gatilhos. É encarar isso aí, entender um pouquinho mais dos acordos. Mais lá pra frente, nos capítulos que irão vir, vai ficar um pouco mais claro a questão dos acordos, como identificar, mas nesse momento é importante você saber quais gatilhos são acionados, o que são os seus gatilhos. Então é isso que você vai ter nesse primeiro capítulo. E aqui você vai receber também uma afirmação diária. E eu quero ler a afirmação de hoje, né? A afirmação de hoje é: eu sou guiada pelo Espírito e não pelos meus gatilhos. Ou seja, nesse primeiro dia você vai passar o dia. Eu lembro que era a coisa que eu mais repeti pra mim mesma. Nós duas, a gente tinha pegado todo dia. Mesmo que a gente criou outras afirmações, mas essa daqui era a que a gente mais repetia. Uma mandava pra outra. Quando a gente tinha um dia difícil, aí a Fabiola mandava: Cris, lembra, você é guiada pelo Espírito, não pelos seus gatilhos. Aí às vezes eu mandava pra ela. Tá? Então isso é beleza. E você não vai ter só, vai ter a canção do dia, né? Porque não tem como você viver um processo sem louvar Deus. E o Senhor fala o que sobre a canção, né, do justo? O canto do justo é uma prece ao Senhor. Então para nós foi muito importante. Eu lembro que eu me veio a inspiração a gente escolher um louvor todo dia. Aí eu escolhia uma, a Fabiola escolhia outra. E uma mandava para outra. E às vezes caía assim como se fosse né? Vinha do nada, assim. Veio louvores que a gente nunca tinha ouvido na vida. Exatamente. Que a gente foi inspirada a acessar. Então você vai ter esse privilégio, né, de ter uma playlist de 40 louvores. Né? Vamos colocar aqui, amiga, na descrição do vídeo. A gente vai colocar, então a gente vai fazer aqui isso. A playlist para você ter acesso à playlist. A playlist, né? Selecionada. E também a cada semana, a cada 7 dias, é um filme também escolhido. Mas quando não tem um filme inspirador, você vai ter aquela ação motivacional. Algo que você vai ter que fazer para si. Algo que vai te ajudar a criar uma nova reprogramação. Assim, é muito, muito especial, muito inspirador. E também você vai receber citações inspiradoras da Fabiola e eu. Aquilo que o Senhor falou no nosso coração, que foi aquela bússola para guiar o nosso emocional na direção que tem que ir. E a citação de hoje é: amor próprio é saber dizer sim para tudo aquilo que o Senhor acredita ser melhor para minha vida. Olha que lindo, que lindo, amiga. Que forte, que inspirada, isso. Muito inspirado. E eu lembro que antes de ter essa definição de amor próprio, eu tinha uma outra, né? Que amor próprio era eu saber aquilo que era melhor para minha vida. Aí quando eu estava fazendo a mentoria da Êxodo, porque era isso por anos. Aí o Senhor, não. Amor próprio é quando você diz sim pro que eu acho melhor pra tua vida. Foi assim muito especial. Nossa. Mudou. Foram anos acreditando que era sobre aquilo que eu acreditava ser melhor pra minha vida. Mas pensa, uma pessoa falha. Se eu disser assim, eu acredito que o melhor pra mim é fumar, me acalma. É muito melhor pra mim. Eu realmente posso acreditar. Eu acredito que aí eu vou fazer. Mas aí Deus vai lá, não, filhinha. Não, isso não é melhor pra você, não. Eu acredito que você não fumando é melhor pra você. Isso eu tô dando um exemplo, mas ele fez isso nas questões emocionais, né? Quando, porque eu acredito
pra eu ir por aqui, se meu marido fizer isso aqui, eu acredito que vai ser melhor pra gente. Não. Se você fizer isso aqui, vai ser melhor pra vocês. Então, isso é o amor próprio verdadeiro. Nesse primeiro dia, então, você vai entender, né, sobre a profundidade de se amar ao ponto de que você vai ter que dizer sim para tudo aquilo que Deus quer para você. Que foi ali o que o povo em Êxodo teve que aprender, né? Quando Moisés veio, foi fácil? Não. Eles fizeram logo de início que Moisés veio falando de Deus ali, mas foi muito trabalho, minha filha, convencer aquele povo. Foi. Deu muito trabalho. Eles Foi até agrediram Moisés. Sim. No início, agrediram Moisés, não acreditavam de jeito nenhum que ele tinha alguma solução de Deus, né? Porque eles viam um ex-príncipe do Egito, né? Que estava do lado errado do povo. Então houve todo aquele julgamento. E no seu processo de cura não vai ser diferente. Vai haver muitos julgamentos errados, vai ter momentos de agressividade, vai ter aquele momento onde tu vai lutar com o Senhor. Como assim? Como assim você tá me pedindo o quê? Não, isso não vem de ti. E na realidade é algo realmente para nos lapidar. É verdade. E é muito incrível, né, Flor? Porque quando a gente começa a fazer esse levantamento de dados sobre a nossa vida, os nossos comportamentos, os nossos gatilhos, um monte de gatilho acionado, tá? Te prepara. Parece é como se eu tivesse lá, como é aquele país lá que tem um monte de mina? Um campo minado. Da Indonésia. Tô andando no campo minado da Indonésia. É bem isso, você que ele vai à frente. Ele vai à frente para que você não pise em determinadas minas. Mas você não precisa explodir. Mas ele vai dizer, ó, tem uma mina bem aqui chamada vitimismo. Tem uma mina bem aqui chamada falta de compaixão. Ó, tem uma mina bem aqui chamada orgulho. Então ele vai apontar, ele vai dizer, por isso esse simbolismo tão importante do Salvador indo na frente, né? Indo à frente. Porque ele vai dizer exatamente, ele vai saber a forma de falar com você, mexer em certas coisas que são muito delicadas. Nossa, eu me lembro, teve algo assim muito, muito delicado que aconteceu 23 anos atrás, quando eu estava noiva do meu marido, a Fabiola sabe, que não convém eu compartilhar, que é muito, muito íntimo, muito pesado. Não, gente, a gente casou puro, tá? Não pense que foi coisa da nossa natureza. Comunicação. Não, foi uma questão de comunicação. Porque vai que julga, né? Ó, cabecinha. Cabecinha suja. Não pensa que foi isso, tá? A gente casou puro. Então, mas assim, foi um julgamento que aconteceu ali, que mexeu, doeu muito, 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 muito. E ali eu não conseguia mexer sem o auxílio do Salvador. Por causa do peso que eu jogava em cima do meu marido. E o Salvador, ele tem uma maneira de fazer você ir nos seus momentos mais dolorosos, sem ser, como é que eu posso dizer, desdenhoso. Essa é a palavra. E sem te acusar. Sem te acusar, sem fazer você se sentir desvalorizado. Ele não vai, tá? Então, ele vai reconhecer que doeu, ele vai fazer isso com você, vai dizer que você não merecia, né? Mas também ele vai dizer que você não necessita mais ficar vigiando essa mina. Você não precisa mais. Ele desarma, né? Ele quer desarmar. Mas muitas vezes a gente fica, não, o Senhor vai se machucar, né? Quer ficar bajulando. Ele vai machucar a mim também, vai que explode, né? Mas ele quer desarmar. Ele quer tirar a potência de destruição que aquilo tem na sua vida. Olha que forte isso. É, amiga. Ele quer tirar a potência destrutiva que isso tem na sua vida. E foi o que ele fez. Ele tirou a potência. Lá agora é só um metal velho que um dia foi uma mina. Ai, que forte isso. É forte, amiga. Que lindo, né? Tá vendo que nunca acaba? A gente começa isso é só o primeiro dia. A gente começa a falar aqui, eu fico pensando, nossa, que lindo. É muito bom. É muito bom, olha. Quando a gente pisa e a gente decide fazer essa jornada, mesmo sabendo que vai ter o deserto, as minas e tudo que é aí coisa difícil no processo, mas acontece tanta coisa linda. Muito linda. Olha, não importa quão pesado seja algo que aconteceu na sua vida, ele faz ficar tão leve. Que literalmente ele tira
a potência daquilo, de Exatamente. te destruir. Gente, que forte isso. Né? E o mais incrível é saber que ele sentiu essa potência, por isso ele é capaz de tirar essa potência. Ele sentiu o tamanho da dor, o tamanho do peso, o tamanho da angústia, da aflição minha, sua, de todas nós. Então ele tem essa capacidade infinita de desarmar todas as bombas atômicas que tiver na sua vida. Mesmo que seja atômica, muito bem Mesmo colocado. que seja atômica, entendeu? Então é ter a coragem de dar o primeiro passo, sabe? Porque enquanto você ficar ali, cativa, aprisionada naquele lugar de muitas vezes vítima, sofredora, angustiada e não sei o que, só reclama, só reclama, só reclama, só murmura, mas não faz nada para mudar, você vai permanecer ali. E tem, o deserto é doloroso, mas pensa na terra prometida. Pensa no que vem depois de você atravessar, pensa na tua vida, como ela pode ser leve, abençoada, feliz, próspera, abundante, sabe? Que você pode sorrir mais, experienciar mais coisas, tudo que tem ali te esperando, mas você precisa dar o primeiro passo. E o Senhor, ele já tá ali, ó, na sua frente. Só vem, minha filha, vem, eu já tô aqui. Entende? Então é isso que a gente vive no nosso processo, na nossa jornada de cura, de arrependimento, de moer nosso orgulho, nossa vaidade, de aceitar que a gente não sabe tudo, que a gente erra, que a gente vai errar erra. muito no processo, a gente vai cair, vai levantar muitas vezes, mas algo que eu quero deixar que é muito sagrado aqui com você. O Salvador, ele nunca concluiria o sacrifício dele se ele tivesse visto você não conseguindo alcançar a sua cura. Se ele tivesse visto pelo menos uma de nós não conseguindo vencer, ele não teria feito. Ele fez porque ele viu cada uma de nós superando aquilo que quer nos destruir. Por isso, ele faz questão de ser convidado a participar da jornada. Porque nós já vencemos. Nós já vencemos. Nós já vencemos. Tudo aquilo que segue nos ferindo, nos manipulando, já está curado, já está liberto, já está. Só precisamos nos permitir viver isso. Recebe, minha filha, aqui, ó. Receba. E não vai ser fácil, muitas vezes vai bater indignidade. A culpa. A culpa de acreditar, mereço mesmo? Será que vai acontecer pra mim? Vai, porque ele viu que você conseguiu. Ele viu. O teu valor é grande à vista de Deus. Muito grande. Muito grande. O meu valor, o teu valor, o nosso valor é gigantesco para o Senhor. Então ele não fez tudo que ele fez à toa, não. Nada foi em vão. Então a minha vida, a sua vida não é à toa, e o sacrifício do Salvador não foi em vão. Ele já venceu, ele já viu, né, amiga? Já viu. E eu falo, agora em maio, vai fazer 25 anos que eu decidi seguir o Salvador. E eu olho, e a questão da impureza, tudo era um problema para mim muito grande. Muito grande. Eu realmente não acreditava que um dia eu pudesse ser considerada uma mulher pura. E ele me proporcionou isso. Era algo que eu tinha muita dificuldade mesmo, antes de decidir seguir ele. E hoje, aos olhos dele, eu sou pura. E eu aprendi a aceitar a opinião dele. Você também é. Você também é. Todas nós somos. Somos muito amadas e preciosas para ele. Então, fica aqui esse primeiro dia, Thaís, lindo, maravilhoso. Lindo, obrigada. Vivemos muita cura hoje nos bastidores. E aqui também. E aqui veio nos dar. Gente, eu tô muito feliz. Eu realmente tô bem animada para viver isso com vocês. Gente. Foi a ideia da Fá, né, de fazer isso aqui. Eu amei. E eu falei, não, bora, vamos fazer, concordo, vamos trazer a Êxodo. E eu senti aonde estava a conexão que Deus queria. Era voltar aqui, pro início. amiga.
Que lindo, Tá. que lindo. Por favor, Então, ó, adquira o seu. lição de casa, né? Lição de casa, adquira o seu. Adquira o seu, por favor. Adquira o seu. Estude o capítulo 1 de Êxodo e faça essa reflexão, essas perguntas sobre os seus gatilhos e permita-se ser guiada pelo Espírito e não mais pelos seus gatilhos. Gatilho, tá? Tá bom? Beijo, meninas. Até semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Que lindo, amei. Não, jurei.